Olá, muito bom ver você de novo aqui. Se é a primeira vez, seja bem-vindo ao canal Acupuntura e Vida. Gente, hoje eu vou passar para vocês em mais um capítulozinho do nosso acupuntura no dia a dia, o como utilizar os magnetos, né, os ímãs para trabalhar com o corpo, para trabalhar na acupuntura ou no tratamento diário ali de desconfortos, de dores, de problemas. E aí, gente, então vamos ver o que é o magneto e como ele pode ajudar no tratamento, né? Como ele pode influenciar no nosso corpo. Inicialmente, gente, só um blá blá blá, né? Como eu gosto de falar, a magnetoterapia é um sistema único de restabelecimento da saúde através da aplicação externa de magnetos permanentes ou eletromagnetos nas áreas afetadas ou nas extremidades do corpo, bem como do uso interno através da ingestão de água tratada por campos magnéticos apropriados. Então, assim, gente, já faz um tempo, né, que já se usa essa questão do magneto para terapias. Então ele fala, né, nesse livro que mais ou menos uns 2000 anos os chineses já usavam isso para tratamento de saúde. Se é verdade, não sei, se não é, mas que faz tempo faz, né? A gente sabe que eles já usam os ímãs há muito tempo, e por que não, né? Eles são curiosos, nós somos curiosos, né? O ser humano é curioso. Mas assim, gente, basicamente, nós temos dois tipos de ímã, né? Ou os ímãs físicos, os ímãs permanentes, né, que são umas pastilhas, que é o que eu vou apresentar para vocês, ou os eletromagnetos, que eles são geradores, né, de campos magnéticos, mas aí já são equipamentos, é um pouco diferente. Então, assim, o que é esse ímã? Ele fala aqui, ó, é um material que atrai filetes de ferro e outros elementos que possuem ferro em sua composição e, quando suspensos livremente, alinham-se por si só na direção norte e sul. Vou falar já um pouquinho disso daí para vocês. E aí só um outro conceito um pouco mais atual, né? Ele fala assim lá no portal Educa Mais Brasil: o ímã é um material constituído de substância ferromagnética que provoca um campo magnético à sua volta capaz de magnetizar ou atrair materiais constituídos de ferro, cobalto e níquel, devido justamente ao magnetismo. Então, gente, um material de ferro magnetizado ou que gere um campo magnético e que pode influenciar outros materiais, né, magnetizar outros materiais, é conceituado, é chamado de magneto, de ímã. E aí, o que é um ímã? Ele é uma substância ferromagnética, mas que ele gera um campo magnético. E qual é a característica desse campo magnético? Ele forma polos. E aí a gente vai ter o polo norte e o polo sul, ou o polo negativo e o polo positivo. E aí ele fala, né, ó, define-se que a face do ímã que aponta para a direção do norte geográfico quando suspensa é considerada como a face sul do ímã, enquanto que a face que aponta para a direção do sul geográfico é considerada como a face norte do ímã. Ou seja, gente, um ímã, a face sul vai atrair a face norte. Então, uma agulha magnetizada, né, o compasso que está dentro da bússola, a parte que aponta para o norte, que é essa ó, marcadinha em vermelho, né, ela é a parte sul, ela está emanando o polo sul do campo magnético desse material imantado. Então, gente, a agulha de uma bússola, o compasso, ele vai sempre apontar para o norte, né? A partezinha marcada, ou a parte que está indicada como norte, aponta para o norte. E ele fala, ó, uma substância que é magnética, que é ferromagnética, quando você pendura ela, quando você suspende ela, que é o caso do compasso, ela vai se alinhar com o campo magnético da Terra. Ok? E aí, gente, esses polos eles são opostos, mas eles têm a mesma força, eles têm a mesma magnitude, tá? Mas são opostos, né? E aí, quem que é, né? Como é que funciona isso daí? Olha que legal. Mais ou menos, gente, isso daqui é um esquema, né? Uma representação de como gera o campo magnético de um ímã. Então, você vê que o estímulo, né? A face norte do ímã, ele impulsiona o campo magnético, é como se ele empurrasse, enquanto que as faces sul, o polo sul, atrai essa mesma carga, esse mesmo impulso elétrico, né? Que é o campo magnético, gente. Então ele faz circular ali, vai gerar uma circulação de elétrons.
tá? Que saem do Polo Norte e chegam ao Polo Sul. Por isso que a gente fala que o Polo Sul é o polo positivo e o Polo Norte é o polo negativo. Tá? E aí, por que se conceitua pintar o Polo Sul de vermelho e o Polo Norte de azul? Por conta dessa relação, né? De o Polo Sul do ímã vai atrair, ele vai ser atraído pelo norte magnético da Terra. Tá? E aí, o que interessa dessa fala aqui, né, do Souza, é que o efeito do magneto, né, no tratamento, ele foi percebido para alívio da dor e para tratamento de alguns tipos de doença. E aí eu diria, gente, que para o uso da acupuntura, os magnetos são sensacionais, eles são fantásticos para isso. Por isso que eu quero passar para vocês, né? E aí eles falam, legal, tá, mas como, né? Como isso funciona, Michel? Então vamos lá. Vamos pensar um pouquinho na acupuntura e aí só uma ideia para que você pense como funciona o ponto ou a minha ideia de ponto, tá? Só para poder explicar para vocês como funcionaria o magneto na minha visão. Volto a dizer, na minha visão. Então, legal. O que é isso daí? Então, isso aqui é um canal, é um vaso, é um caminho, tá? Para que possa circular ali o chi, o sangue, os líquidos, então as nossas veias, né? Os canais. Então tá lá circulando o chi, ele impulsiona o sangue e as substâncias. E a minha ideia, gente, só para representar para vocês, é que o ponto de acupuntura é esse acúmulo, é como se ele acumulasse o chi e o sangue. Na verdade, não é bem isso, tá? A real mesmo é que ele influencia muito mais fácil aquele local do corpo. Então, ele pode interagir melhor com as substâncias lá dentro. Tá? Mas vamos pensar assim que vai ficar mais evidente. Então, imagina aqui, ó, se a circulação está legal, o sangue está nutritivo, ele está cheio, está preenchendo o vaso, está circulando legal. Agora, se eu estou num caso de deficiência, essa veia já é mais falha, já é mais menorzinha, já é mais feia, o chi já está mais fraquinho, o sangue está mais fraco, em menor quantidade, e aí não consegue, né, acumular nos locais interessantes para o corpo funcionar legal. E a outra condição, né, o outro oposto, que é o excesso, que é quando esse ponto, esse local, essa veia, esse canal vai estar abarrotado de chi e sangue e mais algum treco, que é o que a gente chama de patógeno, né? Aquela porcaria que está dentro do corpo. E aí, se quiser saber mais de patógeno, vai lá nas aulinhas de patógeno, dá uma olhada para você dar risada, né? Fala de vento, umidade, vai lá dar uma risada com as loucuras da acupuntura. Tá? E aí, o que o magneto tem a ver com isso, né? Como é que a gente vai usar esse negócio? Ou como que a gente funciona o magneto para a gente trabalhar? Gente, basicamente, comercialmente, e aí os magnetos permanentes, a gente vai encontrar dois tipos principais de materiais, que são esses pretos, que são os de ferrite, ou os prateados de neodímio. E aí uma divisão, né? Normalmente esses de ferrite pequeninos, né? Até as pastilhas maiores e tal, não aqueles tarugão aí, é diferente, gente. Mas os pequenininhos comerciais mais fáceis de encontrar em qualquer loja de produtos para acupuntura, você vai encontrar esses de ferrite, que eles têm uma menor potência, eles têm o que a gente chama de baixa potência, que vão lá de 350 até 900 Gauss, mais ou menos, e os de mais alta, média, alta potência, que são os de neodímio, que aí eles vão de 2.000, 2.500, 3.000 Gauss. Para mais, gente. Sempre para mais dá, tá? Mas comercialmente os que a gente vai adquirir são esses dois tipos. E aí o que eu vou indicar para vocês são os de ferrite, que apesar de ter mais baixa potência, vamos dizer assim, gente, potência, quem é físico, por favor, não é potência, a gente sabe e tal, tudo mais, mas é um jeito de falar a força desse cara, né? Então, ele vai ter uma força que é no mínimo, gente, no mínimo, 100 vezes mais forte que o campo magnético emana na Terra, né? Emana da Terra e influencia a gente. Então ele é muito forte já para o corpo, né? Ele já vai influenciar o corpo, não precisa de ser diferente. E aí uma característica, né, desses ímãs de ferrite é que vai ter uma face marcada e uma face lisa, sempre ou normalmente vai ter uma face ou baulada, ou com as patinhas, ou com o círculo, que ele vai te indicar
um polo vai estar marcado. Já os de neodímio não têm essa facilidade. Tá? Ainda assim, gente, eu recomendo a vocês sempre ter uma bússola para você poder apresentar, né, saber realmente qual que é a face que esse ímã está te mostrando. Tá? O fabricante ele vai te indicar, mas pode ter tido aí uma confusão e uma inversão nos ímãs, então sempre utilize uma bússola, vai te dar uma segurança maior. E aí lembra, o compasso da bússola que vai estar marcado como norte ou vermelhinho vai apontar para a face norte desse ímã. Legal? E aí, gente, só falando essa questão de Gauss, né? Tem 300 a 900 Gauss, 2000 Gauss, é só uma unidade de medida, né? Que aí ele pode te dar em Tesla, e aí você vai ter a equivalência entre eles, né? De Tesla para Gauss, 1 para 10.000, e ele fala, né, a densidade de fluxo magnético, ou seja, é quanto de elétron está fluindo ali, gerando esse campo magnético. E aí hoje a gente tem uma outra unidade de medida hoje, né? Vai saber Deus quanto tempo atrás, não fui pesquisar, gente, não é minha praia, tá? Mas existe essa unidade de medida que aí vai ser relativo mais ou menos a um trabalho à força mesmo desse ímã, ok? Mas, e aí, como funciona, né? Legal, falou, mas com o interessante você não falou nada, né, Michel? Então vamos para o interessante, gente. Ó, quando eu estou com uma questão de deficiência, aí, por favor, é a minha forma de ver. Se tiver errado, gente, me fala, Michel, você está errado, é o contrário. Beleza, mas é a minha forma de ver e eu vou passar para vocês esse conceito, que é o seguinte. Se nós temos que o polo sul é o lado positivo, e qual é a característica desse polo positivo? Ele está atraindo para ele, né, as substâncias, ele está atraindo os elétrons para o local. Então, gente, quando eu encosto um ímã de potência positiva na pele, eu não vou magnetizar a pele e ela vai estar negativa. Eu vou criar uma DDP negativa aqui sim, mas por quê? Eu vou acumular aquilo que me interessa. Então, eu vou tonificar o local, tá? Enquanto que o oposto também é verdadeiro, né? Se eu tenho a face norte, que é o polo negativo, ele vai impulsionar as substâncias, ele vai impulsionar os elétrons, as substâncias para longe do local, para longe do ponto, para longe do corpo, e isso é a característica da dispersão, tá? Volto a dizer, essa é a minha forma de ver e fazer acupuntura. Se eu estiver errado, me corrija por gentileza. Tá? E aí um dia eu falo o porquê dessa forma e não da mesma forma como eletroacupuntura. E um dia eu falo um pouquinho de eletroacupuntura para vocês. Legal? Então, gente, condições de deficiência, eu vou utilizar a face sul, eu vou tonificar, enquanto que para as condições de excesso, eu vou utilizar a face norte e dispersar, ok? Volto a dizer, é a minha forma de acupuntura. Se eu estiver errado, me corrija, por favor. E aí, gente, onde posso e como posso utilizar esse ímã? Eu trabalho muito em clínica para crianças, para pessoas que têm medo de agulha, então é uma forma de fazer acupuntura para pessoas que têm medo de acupuntura e também em casos de muita deficiência, né? Que eu quero só movimentar o pouquinho que tem ali, né? Eu quero trazer uma coisa, um estímulo diferente para o corpo. Então, gente, dá para utilizar em pontos que são desconfortáveis, né? Eu vou ter tamanhos diferentes de ímã. Eu vou ter... E aí, gente, para pontos desagradáveis, né, como o R1, ou às vezes, né, a pessoa tá com calça, a calça não sobe, não dá para agulhar, é 36, baço 10, VB 34. Então, acaba utilizando muito o ímã como um recurso para não perder a influência do ponto. Fica essa dica para quem é acupunturista e para quem já está pesquisando um pouco, aprender um pouco mais sobre pontos de acupuntura. E aí também, ó, os pontos Mu, os pontos Beichu, muito legal, né? Tratamentos mais crônicos, a gente costuma associar os dois pontos, então manter o estímulo por um tempo é interessante em alguns casos.
Então manda o paciente para casa com 2, 3 pontos marcados, né, com imã. E aí fala para deixar 1, 2 dias, tira, depois traz de novo, coloca. Né? Se tiver alguma coisa, acontecer uma dor, algum imprevisto, manda uma mensagem para mim. Eu te falo, ó, coloca o imã em tal lugar. Né? Dá para ajudar muito rápido às vezes, gente. Às vezes a gente faz, eu já fiz umas teleconsultas para a pessoa, fala, massageia aqui, massageia, fala, nossa, melhorou, obrigado. Tá? Então é possível a gente utilizar os ímãs, ok? E aí, alguns exemplos, né? Uma forma mais provavelmente aí de pontos de acupuntura, né? E aí uma coisa interessante, né? Para pontos de acupuntura, a gente fazer esse tipo de estímulo, né? Diferente em ambos os lados, vai ter as suas características aí, né? De fortalecer o direito, né? Dispersar o esquerdo e vice-versa. Mas aí fica uma dica para pessoas que acabam tendo desvios de coluna. Né? Então é muito forte a puxada de um dos lados, muito fraca a puxada de outro lado. Então eu vou dispersar o local que está puxando, fortalecer o local que está perdendo, né? Que está ficando mais fraco. Então é uma forma interessante de utilizar os magnetos também. E aí o principal, né, gente? O uso local dele. Então, deu uma pancada, bateu, tá desconfortável, tá doendo, tá com dor de estômago, né? Tá com dor no joelho, vai lá no meio, no centro da dor. Se for uma dor que você aperta e essa dor aumenta, gente, esse local está em excesso, você vai ter que dispersar. Então, aí, pelo meu conceito, você vai lá na face norte do ímã e coloca ele no local. Se você quiser tonificar, você vai fazer o oposto, né? Quando você aperta e esse local melhora a dor alivia, é porque está deficiente, então você tem que tonificar e aí vai utilizar a face sul do ímã. Beleza? E aí uma forma, né? Pega o centro do local de dor e coloca um ímã. E ele vai trabalhar. E aí, gente, o tamanho do ímã condizente com o tamanho, né, do problema. Então, se ele começar a aumentar demais, eu preciso começar a fazer alguns truques, né? Juntar 2 magnetos. E aí uma forma interessante, né, para quem é acupunturista, promover fluxo em canais. Então, colocar 3, 4 assim em sequência para promover o fluxo do canal. Muito interessante. Né? Intercalando positivo, negativo, para fazer correr melhor o canal. Olha que legal. Ou até, né, ir cercando ele cada vez mais, circundando ele cada vez mais. E aí, cada vez mais quanto, gente? O ideal é que você tenha uma pastilha, né? O diâmetro dela, você vai usar ele como referência de espaço para colocar outro magneto. Então, outra pastilha nessa mesma distância. Aí, gente, quem ainda não sabe, eu vou falar, eu sou meio que Picasso. Minhas pinturas, meus desenhos são sensacionais, beleza? Tá? Então, eu posso ir trabalhando dessa forma, posso inserir mais uma roda aqui por dentro, por exemplo. Então, venho aqui, coloco positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, vou trabalhando com esse campo magnético para fazer com que ele influencie e ele faça circular mais as substâncias no local. Ok? E aí, nesse conceito, a gente queria deixar esse pensamento de uma manta de magnetos. Né? Que nem eu falei de colocar na sequência, né, para os acupunturistas positivo, negativo, vou deixar na sequência aqui um videozinho rapidinho só de mostrando eu montando essa manta para vocês, mas a ideia é uma pastilha com a face norte para um lado, a outra com a face sul, a outra norte, a outra sul, e aí vai intercalando elas com a distância do diâmetro das pastilhas. Ok? E aí vai fazendo do tamanho da área que você quer trabalhar. Então, por exemplo, eu costumo fazer muito isso para os meus pacientes que são motoristas e têm muita dor lombar. Então, normalmente eles falam que quando coloca a manta, alivia por mais um tempo a dor. Então, eles conseguem pelo menos relaxar um pouco mais, ou terminar a viagem, ou até chegar num hotel, ou até chegar num local de repouso. Legal? Gente, legal.
Mas ó, não menos importante lembrar, tem alguns cuidados que vocês devem e cuidem muito. Tomem cuidado, por quê? É um campo magnético que está sendo gerado, é um ímã, ele tem lá a força, ele tem o magnetismo. Então, cartão magnético, ele pode desmagnetizar. Tela de televisão, dependendo daqueles de tubo, fica um buraco preto lindo na tela. Então, gente, cuidado com ímãs e equipamentos eletrônicos. E aí, no corpo ainda mais, né? Então, pergunta, saiba se a pessoa tem marca-passo na região do marca-passo, na região de coração, de jeito nenhum você vai colocar um ímã. Se ela tem implante coclear, também ali na região, de jeito nenhum. Pessoas que têm pressão muito alta, cuidado com o magneto, dependendo onde você colocar, ele pode aumentar ainda mais a pressão. Tá? Então, cuidado, gente. Pessoas com febre, mulheres grávidas, cuidado também. Não é todo ponto que pode estimular, né? Dependendo do ímã, pode dar um problema. Então, gente, os cuidados maiores do ímã é com pacientes que têm implantes, que têm marca-passos, que têm equipamentos eletrônicos inseridos no corpo. E aí também, às vezes, dependendo do tipo de liga utilizada em prótese, pode ser que ela seja influenciada pelo ímã e isso não é legal. Tá? Não é muito usual, mas vai saber, né? Então, gente, cuidado com isso daí. Fora isso, façam bom uso, mas cuidado! Então essas são as dicas que eu tenho para vocês, espero que seja útil, que seja legal. Já vou deixar o videozinho aí na sequência, uma ideia, né, dos tamanhos dos magnetos para vocês também. Legal? Então façam um bom proveito, se tiverem dúvidas manda comentários, se discordarem de mim manda comentário, não tem problema, gente. Estamos aqui para aprender todo mundo junto e espero que vocês aprendam e aprenderam alguma coisa interessante e válida para vocês, tá bom? Até a próxima, fiquem com Deus, até!